Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nesse vídeo eu vou falar de uma forma objetiva o que é MMC e o que é MDC. MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum, ou seja, você vai determinar o menor número múltiplo comum entre dois números, ou três, ou mais. O MMC é muito útil para situações onde você tem que calcular o denominador de frações, no caso, na hora de fazer a adição ou a subtração de frações. O MMC também ele é muito importante quando você quer decompor um número em fatores primos, ou seja, o que é um número primo? O número primo é um número que é divisível somente entre ele mesmo e 1. Então, o número primo ele não consegue ser dividido por um outro número que não seja ele mesmo ou 1. Então, o MMC ajuda para resolver a adição e subtração de frações, ajuda a decompor os números em fatores primos, ajuda a resolver situações, problemas também, que eu vou resolver. Eu criei algumas situações para poder explicar. Então eu vou falar sobre MMC e vou falar também um pouquinho sobre o MDC, que é o máximo divisor comum. Ou seja, você tem um conjunto de dois números, três ou mais, e o MDC ele vai ajudar a determinar qual o maior divisor comum desses números. Então vamos começar pelo MMC. Vamos começar pelo MMC. É o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Como que se resolve? Decompondo os números em fatores primos e depois obtendo o produto entre esses fatores. Vamos calcular então o MMC de 2 e de 8. Vai funcionar da seguinte forma. Para calcular o MMC de 2 e 8, vamos entender primeiro o que significa MMC. MMC é o mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quais são os múltiplos de 2? Olha, os múltiplos de 2, você começa pelo 1, que o 1 é múltiplo de todos os números, depois vem o 2, o próprio 2, né? E vamos colocando de 2 em 2. 4, 6, 8, 10, e assim segue em diante. Esses são os múltiplos de 2. Agora vamos colocar os números múltiplos de 8, que eu quero calcular o MMC de 2 e 8. Aqui, vamos ver o 8. Quais são os múltiplos de 8? O 1, que é múltiplo de todos os números. Depois vem o 8, 16, é a tabuada do 8, né? 1 vezes 8, 8, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24, e assim segue. Vamos observar aqui. Qual o menor, quer dizer, né? Qual o menor múltiplo comum entre 2 e 8? Você diria o 1, né? Mas o 1, ele é múltiplo de todos os números, então o 1 não pode contar nesse caso. Eu vou pegar então no caso, além do 1, qual o número que repete no 2 e no 8? O menor. Eu estou vendo que o menor número que repete é o 8. O 8 é o menor múltiplo comum entre 2 e 8. Agora vamos resolver através de um método diferenciado. Vamos resolver decompondo 2 e 8. Vamos ver o quanto que vai dar essa decomposição aqui. 2 e 8. Isso aqui nós chamamos de decomposição em fatores primos. Ou seja, eu só vou pegar números primos do menor para o maior até que o 2 e 8 se torne 1 do lado esquerdo. Vamos começar assim, ó. Vou fazer por 2. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é
para dividir por 2 ainda. Então, repito. 1 já está resolvido. 4 dividido por 2 é 2. Vou fazer por 2 novamente. Vai ficar 1 e 2 dividido por 2 é 1. Esses são os números primos. Ou seja, eu decompus o 2 e o 8 em um produto de fatores primos. Agora eu vou multiplicá-los entre si. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Pronto, olha. O MMC de 2 e 8 é 8. Aquilo que eu já tinha descoberto aqui, ó. Mas por que eu utilizo esse método para poder calcular? Eu utilizo esse método da decomposição porque se eu tiver que fazer isso aqui para cada conta, é muita conta, é demorado, é mais fácil utilizar o método prático. Eu vou utilizar esse mesmo método para resolver uma conta com números maiores, para ser um exemplo melhor. Vamos colocar agora o MMC de 135 e 225. Vamos calcular o MMC de 135 e 225. MMC. Vamos ver quanto que é o MMC de 135 e 225. Ou seja, qual o menor múltiplo comum entre esses dois números? Qual o menor número? Aí eu utilizo o método que eu ensinei agora há pouco. 125 e 225. 135 e 225 eles terminam com 5. Então não são divisíveis por 2. Será que é por 3? Vamos descobrir. 5 mais 3 é 8. Mais 1, 9. Somando os algarismos de cada número, somando os números, se o resultado for múltiplo de 3, o número também é. Então, 5 mais 2 mais 2 é 9. 5 mais 3 mais 1 é 9. Então, eles são divisíveis por 3, são múltiplos de 3. Então, vou aqui dividir por 3. 135 dividido por 3 vai dar 45. E 225 dividido por 3 vai dar 75. Então está aqui, dividir 135 por 3 e 225 por 3. Obtive esses números. 45 também é divisível por 3, porque 5 mais 4 é 9. 45 dividido por 3 dá 15. E 75 dividido por 3 dá 25. 15 é divisível por 3, então continuo por 3. 15 dividido por 3 é 5. 25 não dá por 3, então eu repito. Toda vez que um número não der para dividir, você repete. E eu prevaleço no mesmo número até que não tenha mais ninguém divisível por aquele número. Exemplo, agora não dá mais para fazer por 3. Então eu vou fazer por 5. 4 não é possível, então tem que fazer por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 25 dividido por 5 é 5. Dá por 5 de novo e acabei. Aí eu pego esses números primos. Por que eles são primos? Porque são divisíveis somente por ele mesmo e por 1. Então vamos ver. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5 vai dar 135. E 135 vezes 5 é igual a, vamos ver aqui, 675. Ou seja, isso significa que o menor múltiplo comum entre 135 e 225 será somente o número 675. Ele é o menor múltiplo comum entre 135 e 225.
vai ser o 675. Então, nós descobrimos como que se calcula MMC. É um método prático. Vou resolver também algumas situações de problemas que envolvem nos vestibulares, concursos, que falam sobre MMC. Mas antes de fazer estes exemplos, vamos falar agora do MDC. O MDC, conforme eu falei, é o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Ou seja, o MMC é o mínimo, o MDC é o máximo. Eu quero o maior número que seja divisor entre dois ou mais números. Então, para servir de exemplo, eu peguei aqui o 48 e o 32. Vamos descobrir qual é o MDC entre 48 e 32. Qual o MDC entre 48 e 32? Bom, para resolver o MDC, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, tem que fazer o MMC, que é para decompor esses números. Então vamos decompor o 48 primeiro. Há uma outra observação, é que eu tenho que decompor separadamente. Vocês vão entender depois por quê. 48 dividido por 2 é 24, por 2 é 12. Bom que você está relembrando como que faz o MMC agora, né? Dividido por 2 é 6, que por 2 vai dar 3 e por 3 é 1. Então eu posso afirmar que se eu quero decompor o 48 em fatores primos, um produto de fatores primos, ele vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16, vezes 3, que vai dar 48. Então, multiplicando todos esses números aqui, você vai obter 48. Todos esses números aqui são primos, ou seja, eu decompus um conjunto de fatores primos. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer a mesma coisa com o 32. Dá para dividir por 2, que dá 16, por 2, que é 8, por 2, que é 4, por 2, que é 2 e por 2, que é 1. Então, decompondo 32 em um produto é multiplicação. O 32 foi decomposto num produto de fatores primos. Ou seja, 3, 4, 5, 4, 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então aqui eu tenho o 48 e o 32 decomposto em um produto de números primos. Como que eu vou descobrir o MDC? Desses números primos, do 48 e do 32, eu vou separar os que se repetem, o que é comum entre um e outro. Ou seja, o 2 aqui, ó, também tem aqui embaixo. O 2 é outro fator comum. O 2 e o 2. O 3 não é, porque só o 48 tem 3 entre os seus números primos. Já o 32 não tem. Ué, por que você não marcou esse 2 aqui? Ó? Porque eu não tenho um outro 2 em cima para fazer um parzinho. Então eu peguei esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Vou multiplicá-los entre si. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 16 é o máximo divisor comum entre 48 e 32. Agora eu vou explicar, assim, manualmente, por que o 16 é o MDC entre 48 e 32. Vocês vão entender facilmente. Vamos pegar todos os múltiplos de 32. Ó, 32, vamos falar assim, quais números que 32 é divisível. Ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, que 2 vezes 16 é 32. Ele é divisível por
por 5, não, por 5 não é. Por 6 também não é. Agora, por 7, ele é divisível por 7? Vamos ver, 32 dividido por 7, não, por 7 não é. E por 8, 32 é divisível por 8? É, por 8 é. Por 9, ele é? Não. Por 10, não. Por 11, não. Por 12, ele não é. Por 13, também não. 14, também não. 15, não. 16, ele é. Depois de 16, só ele mesmo. Eu acho que são esses números aqui. Depois vocês dão uma conferida. Mas se eu não me engano, ele é divisível por 1, por 2, por 8. Ah, esqueci. Ele é divisível também por 4. Porque 4 vezes 8 é 32. 2 vezes 16 é 32. Então acho que faltou só o 4. Desses números são os divisores de 32. Agora vamos pegar o 48. Quais são os números que eu posso dividir 48? É 1, 2, que 2 vezes 24 é 48. 8 mais 4 é 12, então ele é divisível por 3. Agora vai ser 3 vezes 16, que dá 48. Ou seja, então 3 também é divisível. 4 também é divisível, porque aí vai ser o 12. 12 é divisível por 48. Vamos ver, 5, não. 6. 6 também é divisível. Estou embolando um pouco aqui, vou escrever melhor aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 6, 8 também é divisível. 6 vezes 8 é 48. O 12, porque 4 vezes 12 é 48. O 16, porque 3 vezes 16 é 48. O 24 e o próprio 48. Agora vamos olhar aqui da sequência do 32 e do 48 que eu fiz. Vamos observar qual o maior divisor comum entre o 32 e o 48. É o 16. 32 é divisível por ele mesmo, mas 32 não é por 48. Vamos ver. 48, mas aqui não chega a 48. Se você for analisar, tem o 2, tem o 8 aqui e aqui embaixo também. Tem alguns números que se repetem, mas o 16 é o maior divisor comum entre dois números. Então tem que levar em consideração isso. O celular tocou aqui, esqueci de desligar. Mas olha, o 32 entre o 32 e o 48, o maior divisor comum é o 16. O 16 é o MDC entre 48 e 32. Agora, eu vou resolver algumas situações aqui para encerrar esta aula. Vou passar umas situações para analisarmos. Bom, vamos ver aqui. Uma situação onde envolva MDC. Vamos supor que o dia das crianças está chegando e eu resolvo comprar 300 balas, 180 chicletes. Vou até anotar aqui. 300 balas, 180 chicletes. Eu posso comprar 120 pirulitos. E eu queira fazer pacotes, muitos pacotes, para distribuir para as crianças no dia das crianças. Mas eu não sei qual o maior
a maior quantidade de sacolas. Quantas sacolas que eu vou conseguir fazer com bala, chiclete e pirulito? Sendo que em cada sacola tem que ter a mesma quantidade de bala, chiclete e pirulito. E eu quero o maior aproveitamento possível. Nesse caso aqui eu não quero sobra. Qual o maior número possível de sacola que eu consigo fazer saquinhos com bala, chiclete e pirulito? Aqui seria uma situação de MDC. Eu tenho que saber o maior divisor comum entre esses três números: 300, 180 e 120. Então vamos analisar qual é o maior divisor comum. Primeiro, eu tenho que fazer o MMC para saber os fatores primos. De 300, vou fazer aqui rapidinho. 5, 1. Então, olha, o MMC de 300 está aqui. Vou colocar 300 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 300 está falando de balas. Agora eu vou fazer o MMC da quantidade de chicletes. Então, olha, o MMC da quantidade de chicletes. Estou decompondo num produto de fatores primos, porque eu vou precisar disso aqui. E da quantidade de pirulitos. Estou aqui fazendo o MMC para descobrir o produto de fatores primos. Após fazer isso, eu vou descobrir quais são os números que se repetem nas três fileiras. No caso, ó, o 2 repete nas 3, o 2 de novo. Ó, o 3 se repete nas 3. E o 5 se repete. Agora sobrou um 5 aqui, não tem outro 5 aqui. Então, vou deixar ele sozinho. Para facilitar o entendimento, eu vou até apagar os que sobraram, os que não foram utilizados. Se eu multiplicar entre si, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. 60 é o MDC de 300, 180 e 120. Agora, como que eu vou descobrir a quantidade de bala, chiclete e pirulito que vai em cada sacola? Eu já sei, olha, que eu vou conseguir quantas sacolas? 60 sacolas. Eu consigo 60 sacolas. Quantas balas vão caber? Agora é só fazer uma divisão. 300 por 60, que vai dar 5. Então, vai ser 5B, 5 balas em cada sacola. 180 dividido por 60 é 3. Então vão ser 3 CH, ou seja, 3 chiclete em cada sacola. E dos 120 pirulitos, 120 dividido por 60 é 2. 2 pirulitos em cada sacola. Então, olha, eu comprei 300 balas, 180 chicletes, 120 pirulitos e queria saber qual o número máximo de sacolas que eu consigo colocar a mesma quantidade de bala, chiclete e pirulito por Dia das Crianças. Eu descobri que eu vou conseguir fazer 60 sacolas e vai conter 5 balas, 3 chicletes e 2 pirulitos em cada sacola. Esse aí é um exemplo de MDC. Bom, então espero que tenha ficado claro para vocês o que é o MMC, o que é o MDC. Gostaria de agradecer pela atenção, estar podendo vir, assistindo o meu vídeo. Gostaria de convidá-lo para acessar o meu canal no YouTube, se inscrever, comentar o que você está achando dos vídeos, está dando para ler direitinho, está dando para entender a explicação e tal.
convidar também para você acessar a minha fanpage. Eu tenho uma página onde eu gosto de publicar algumas sugestões de livro, gosto de publicar algumas imagens. Você possa estar curtindo a imagem lá da nossa fanpage do Facebook. O meu e-mail vai aparecer aí também, para caso queira enviar alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu. E até o próximo vídeo. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu falei sobre conceitos básicos de frações. Esse vídeo aqui eu resolvi fazer porque é um assunto muito importante para você trabalhar com operações com frações. Se não souber fazer MMC, você não consegue resolver algumas operações com frações. E o MDC também é importante. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.